Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quinta-feira, é 18 de agosto de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade, trazendo as notícias aqui da política para você. Mas no programa de hoje, como ele veio algumas vezes, para não dizer várias vezes, sobretudo durante a pandemia do coronavírus, colocando aqui, esclarecendo para a gente algumas dúvidas em relação às doenças que vão assustando a sociedade, no caso, a varíola dos macacos, a monkeypox. Doutor Fernando Chagas, infectologista, presidente aí diretor do Clementino Fraga, está aqui para conversar com a gente. Doutor Fernando, muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rede Verdade. Eu que agradeço, Luiz, que agradeço a oportunidade de a gente poder levar mais uma vez a informação à casa das pessoas, para elas poderem se prevenir de mais um risco aí que a gente vê avançando em todo o país. Bom demais. Fica comigo para a gente acompanhar um pouco do programa de hoje, porque tem as notícias também no campo político. E por falar, o doutor Fernando acabou de falar em levar informação para as pessoas, enfim, colocar as pessoas interagindo com esse conteúdo. Foi o que fez a Câmara Municipal de João Pessoa na manhã de hoje. Fez um lançamento aí de uma ação, de um programa que pretende aproximar a população ainda mais do fazer do Poder Legislativo aqui na capital. Nossa equipe, o Washington Luiz, foi lá, conferiu pra gente que programa é esse. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, Aldão Bezerra, concederam entrevista coletiva hoje pela manhã na casa de Napoleão Laureano para fazer o lançamento de uma ferramenta e-democracia que será disponibilizada no site do Legislativo. A plataforma possibilita a participação popular nas discussões do Legislativo e aproxima os parlamentares municipais dos cidadãos, além de fortalecer a representatividade do mandato. Essa ferramenta vai possibilitar mais o acesso da população a esta casa. É um período de 30 dias que a população vai ter a possibilidade de encaminhar projetos de lei. Lógico que dentro do regimento interno vai ser analisado pela CCJ, na pessoa do presidente Aldão Bezerra, o projeto tendo a iniciativa da população e sendo um projeto que possa tramitar, que tenha um parecer constitucional, vai constar que o projeto é de iniciativa popular e a população vai ter justamente a opção, eu acredito que seja mais um assento nesta casa, que a população vai ter a opção de mandar suas demandas. Às vezes é num bairro, o vereador não tem a atuação em todos os bairros, mas a população às vezes tem uma ideia bacana para aquele seu bairro e aí encaminha um projeto de lei analisado pela CCJ e tendo um parecer constitucional, o projeto sim vai tramitar nesta casa para que em breve se torne lei. O vereador Dom Bezerra falou da importância desta nova ferramenta e que irá disponibilizar a Comissão de Constituição e Justiça para dar todo o apoio e tirar dúvidas das pessoas que queiram participar deste aplicativo, colaborando com a gestão dos vereadores. Com o advento dessa ferramenta, logicamente a população vai ter não apenas o direito, mas ter voz. E aí o vereador vai incorporar ou não aquela emenda. E ela será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, a técnica, se ela não vai de encontro à Constituição. Então, se a forma está correta, então ela poderá ser amoldada dentro da própria CCJ. E, como eu disse, poderá seguir para outras comissões e, finalmente, para o plenário e a sanção do prefeito. Tá aí, tá certo. Tem que acompanhar mesmo, tem que se aproximar. Democracia representativa é isso. Quando ela está completa, ela não para no voto apenas. Aliás, ela começa no voto. E a partir do voto é que você, elegendo aí seus representantes, é que você participa. A rigor, se pudéssemos, na verdade, todos nós seríamos, enfim, de uma forma completa, a população inteira estaria decidindo sobre os rumos do país. Como há um volume de população muito grande, é possível fazer isso como se fazia na Grécia Antiga, todo mundo ia para a praça e decidia o que fazer. Como não dá para fazer isso em função da quantidade de pessoas, a gente elege representantes. Mas se eleger só e não acompanhar, aí a gente não tem controle sobre os atos e as ações e as decisões que tomam lá por nós, enfim, que ficamos esperando aí bons retornos. Por falar em democracia, a democracia também permite isso,
que foi registrado na manhã de hoje, em plena campanha eleitoral, clima muito tenso, muito quente, e basicamente os dois candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, que estão dividindo, rachando o país aí, tão vulneráveis e sujeitos a isso. Hoje foi a vez do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava ali numa entrevista ali atendendo simpatizantes, na verdade, eleitores, tirando fotos, e de repente chegou um youtuber com provocações, fez uma pergunta provocativa e depois a confusão rolou. Coloca no começo aí pra gente ouvir com áudio aí como foi essa confusão no Palácio da Alvorada, É óbvio que tá com registro de tudo aí, olha a confusão. Esse youtuber que tá com a camisa aí vermelho e branco, chegou junto com os outros simpatizantes que estavam tirando foto, fazendo um selfie com o presidente. Hoje lá, ali no cercadinho, próximo ao Palácio da Alvorada. O presidente parou para receber algumas pessoas. Ele entrou, calma, gente, traz pra cá. Ele entrou para poder, junto com os simpatizantes, disfarçando que ia tirar foto com o presidente. Quando chegou próximo do presidente, mandou logo uma pergunta lá provocativa, foi retirado, depois voltou e fez ali as acusações, o presidente quis tirar o telefone dele, enfim, confusão para registrar como é que tá o clima no Brasil de hoje. Fica ligado e acompanha essas imagens de hoje, no final da manhã, aqui em Brasília. Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Você tropeçou na sua ignorância. Você quer falar comigo? Fala comigo. Sim. Fala comigo. Vem cá. Oxi, vai. Não, eu quero falar contigo. Tá maluco, Vocês estão loucos. Sai daqui, tá maluco. Vocês vão ver. Pega o telefone. Você vai passar o quê? Tá maluco. Sai daqui. Fala comigo. Sim, filmar. Não, eu sou da imprensa, eu posso... Olha que essa eleição, a gente tem que pedir muito a Deus que essa eleição acalme aí, consiga controlar o máximo de ânimos aí, desse confronto, que só tende a esquentar, tá no começo. Detalhe, já está na quinta-feira, a campanha oficialmente começou terça-feira, vai até o dia 2 do primeiro turno. Tá só no começo, imagine quando chegar perto aí do dia da votação, muita confusão. Bom, dentro desse cenário de clima tenso da política, doutor Fernando, a gente também tem que se preocupar com as doenças do dia a dia e essa história aí, tá todo mundo monitorando a varíola dos macacos. Qual é o diagnóstico de hoje para a gente só apertar o F5 no Brasil e na Paraíba e daí a gente dá sequência? A gente tem no país mais de 3.000 casos confirmados, um grande quantitativo de casos em São Paulo, mas estamos também com um quantitativo de casos em investigação considerável. Por quê? O que acontece? Existem 4 laboratórios no país que estão fazendo essas análises, né? Que são análises a partir do fragmento dos ferimentos, das bolhas. Então tem demorado bastante, né? A gente está esperando alguns resultados até 10 dias atrás que foram mandados para lá. Então, a gente está num cenário um tanto quanto incerto. Por conta disso, né, ontem ativamos, a Secretaria de Estado da Saúde ativou um centro de operações, né, de emergência para fazer esse monitoramento e esse acompanhamento semanalmente. Então, todas as quartas-feiras, os técnicos estarão reunidos, o qual também faço parte da equipe, a universidade, os hospitais referências, as instituições como a CRM, como o Corém, como o COSEMES e tantas outras, para a gente estar monitorando e podendo agir conforme o cenário mude ou não. A Paraíba, então, montou uma operação para monitorar os casos da varíola dos macacos. E você está participando naturalmente também como representante da Sociedade de Infectologia, né, na Paraíba. É algo semelhante, você começa a ver semelhanças do que vocês montaram no começo sobre a pandemia do coronavírus? Não, o seguinte, a Covid-19 ela tem uma característica de transmissão diferente. O que significa? É um vírus que ele, para passar pessoa a pessoa, muito mais rápido.
Bastaria eu estar aqui agora, sem máscara, você também, eu já estava, né? Tinha esse risco. Não tanto por conta da distância, mas já teria esse risco. No caso da monkeypox, a varíola dos macacos, faz necessário um contato mais próximo, o toque principalmente. E muitas vezes o toque digamos, mais alongado, por mais tempo, mais íntimo. Então, é um cenário diferente, porém, não esperávamos que a doença avançasse tanto em todo o mundo. Então, levanta a possibilidade até mesmo de mutações no vírus, que facilitou isso aí, tanto que mudou a apresentação um pouco do vírus, e isso tem dificultado o diagnóstico. A gente acredita, inclusive, na possibilidade de subnotificações em todo o país. Possivelmente, temos até mais casos. A boa notícia é que são casos, em sua maioria, leves. Mesmo assim, a gente vê internações e a gente já teve um caso de óbito aqui no nosso país. No Brasil. A ciência avançou do ponto de vista de entender um tanto quanto mais ela em relação a prazo de infecção, prazo de cura, de capacidade de não infectar mais. Quais são os avanços do ponto de vista informacionais em relação a tudo isso? Esse centro de operação, assim como as situações que foram ativadas de emergência no país e no mundo, tem uma grande vantagem de fazer com que a gente possa correr atrás de ações que melhorem o diagnóstico. Porque como eu falei, né, você imagina, Luiz, a gente ter 41 casos agora em suspeitas aqui, sem a certeza de quantos de fato se tratam da doença. Aqui na Paraíba, 41 casos em suspeita. Em investigação. Isso se reflete, inclusive, em você precisar isolar por 21 dias, olha que impacto, né? No mínimo 21 dias, 41 pessoas e monitorar 41 pessoas, não, contactantes dessas 40 pessoas, né? Então, é uma ação muito grande e melhorar o diagnóstico facilita bastante. Acelerar esse diagnóstico facilita bastante. Então, ações como descentralizar, né, poder nos estados também fazer essa análise, mas com o tempo e os avanços a gente vai conseguir isso, espero que muito rapidamente. Mas também treinamentos, a gente tem feito treinamentos, UPAs, unidades básicas de saúde, nos diferentes serviços no estado inteiro, serviços públicos e privados, porque como mudou um pouco a apresentação e a gente está no meio, olha só, a gente está no meio de um surto de varicela, catapora. Muitos casos de catapora que atrapalham o diagnóstico. Porque né? Acabam semelhantes, né? Acabam confundindo. Eu, particularmente, recebo todos os dias, né? Olha, vem dar uma olhada nisso aqui, chega lá, catapora, acaba confundindo. Diante também no meio da população, que muitas vezes tem uma lesão de pele e corre achando que é monkeypox. Então, é um cenário bem complexo. Treinar, de fato, as equipes e melhorar. A gente espera, de fato, que esse diagnóstico seja descentralizado e acelerado para que a gente possa desenhar um cenário menos complexo do que o que nós estamos vendo agora. Ou seja, como o coronavírus era com a história da gripe, do resfriado, confundia ali muita gente também, no caso da varíola dos macacos, a catapora, a popular catapora, também gera isso. Tem alguma dica ou sugestão para quem está nos acompanhando? Diz assim, olha, calma, catapora, isso, tem algo que você batendo o olho, enfim, ou fazendo levantamento, tem ali uma... Se tiver isso, não tem como ser varíola dos macacos, ou catapora, enfim. É difícil, mas é o seguinte, quando a gente analisa, eu me lembro que eu dei um treinamento há 2 meses e meio atrás, onde a gente analisava a doença como ela era a doença selvagem, né? Que eram as lesões que começavam no rosto, lesões grandes. A gente acha muito facilmente na internet, né? O que aconteceu? Nessa mudança de perfil do vírus, a gente tem encontrado lesões muito discretas, pessoas com até menos de 10 lesões, mas se caracterizando em outras coisas que a gente nem imaginava. Eu vou dar exemplo para você, proctite, que é uma inflamação no ânus. Você imagina uma pessoa com sangramento anal, sentindo muita dor, com algumas lesões e com ínguas, aqueles linfonodos, ínguas nas regiões ali da dobra das pernas. Aquilo ali sugerindo que fosse a monkeypox e de fato se confirmou nos exames. Então olha como mudou. Então você está com lesão de pele, né? Você tem lesão de pele, você tem uma história aí das últimas 3 semanas, ter saído, ou se envolvido com outras pessoas intimamente, ou ter ido para multidões, ter se exposto um pouco mais, mas você abriu um quadro de febre, está com linfonodos, ínguas no corpo e com lesões de pele, vale a pena buscar uma unidade básica de saúde. Outra informação importante, Luiz, as pessoas estão indo buscar muitas vezes os hospitais de referência. E os hospitais de referência, por exemplo, o Clementino Fraga, ele é para receber um paciente que necessite ficar internado. Né? Com alguma confirmação. Exatamente, com alguma confirmação, ou tem uma forte suspeita, mas precisa daquele isolamento em ambiente hospitalar. Então, estão sendo treinados, eu acho que grande parte aqui no estado já foi, os profissionais das unidades básicas de saúde, para que eles possam, de fato, ao bater o olho, desconfiar da doença e já iniciar as medidas de isolamento. As vigilâncias municipais, elas são acionadas, elas vão até a casa da pessoa, elas inclusive fazem a análise, elas
tira um fragmento da lesão para poder mandar para o Rio de Janeiro, o laboratório da Fiocruz do Rio de Janeiro, e até chegar ao resultado, esse paciente ele fica sendo monitorado pelas vigilâncias. E ou seja, é uma boa sugestão. Não precisa, a partir das unidades básicas de saúde, você consegue iniciar esse processo de investigação. Isso, e acompanhamento. Que vai acabar, essa informação vai acabar lá no centro de monitoramento. Isso, exatamente. A gente vai, inclusive, facilita centralizar essas informações para a gente poder agir, facilita. Como é a unidade básica de saúde, está ali pertinho da sua casa, facilita o acompanhamento dos seus contactantes. O que significa isso? Você está com suspeita, saber como é que está, por exemplo, sua família, né? Companheiro, companheira, um filho, a filha, as pessoas que convivem com você passaram a ser acompanhadas porque surgiram lesões, surgiu um quadro de febre, a gente já começar a desconfiar na possibilidade de ser também a doença e já também fazer a coleta e já também iniciar. Doutor Fernando, como é que é o teste? Como é o teste? Olha, inicialmente a gente faz o exame de sangue para descartar doenças que podem enganar, que podem parecer-se, né? Sífilis é uma. Sífilis? Como? Né? Falei agora, você imagina, as lesões em região genital, do pênis, do ânus, pode acontecer? Pode. Mas também algumas manchas que podem surgir no corpo, inclusive na palma das mãos. Né? As pessoas lembram muito que sífilis tem essa característica, né? Então a gente faz teste para sífilis, HIV, hepatite. Aí vai descartando. E vai descartando. E também coleta as bolinhas, gente. Elas formam uma bolinha achatada com um material branco dentro, que é o pus. Tem imagem aí? Será que a produção tem imagem? Consegue ilustrar enquanto a gente está conversando aqui? E a gente chama, por isso que o nome pus vem o nome de pústula, de pus, né? Essa lesão pode doer bastante se tiver em locais sensíveis. Por exemplo, no lábio, na boca, pode aparecer úlceras na boca. Nas regiões genitais, que são tecidos sensíveis, pode doer bastante. Depois essa lesão começa a ferir e vira uma crosta, uma capinha que começa a se soltar, né? Então são características das lesões. Podem aparecer poucas, mas podem, dependendo da imunidade, aparecer muita. E existem populações que têm riscos maiores, Luiz. Por exemplo, as gestantes, que é a grande preocupação de todos nós. Porque a gestante já tem a condição, né, a própria condição, a imunidade mais fragilizada. Então, são populações que a gente até orienta. A transmissão, por exemplo, por gotícula é rara, né, mas em gestantes, a gente até orienta a gestante sair aí para situações onde ela vai ter aglomerações e utilizar máscara. Porque é uma população que, de fato, nos preocupa mais. Tem tudo. A gente teve, pela experiência do acompanhamento agora da Covid, esse prazo de teste que é feito e saiu o resultado. Que prazo é esse? Porque na Covid a gente acompanhou que no começo era um prazo muito grande, né? Era 15 dias, 20 dias, e depois ele ficou ali até de imediato. Como é que está essa evolução na questão de se identificar o resultado oficial? Acabei nem concluindo, inclusive, a resposta anterior, né? Que quando acha a lesão, a gente tira um puizinho da lesão e tira um pedacinho da lesão seca. São essas lesões que estão na imagem aí, mais ou menos? Pronto, exatamente. Olha só, as bolinhas com os líquidos brancos, né, nas mãos. Esses líquidos brancos dentro são exatamente o pus. A gente tira um pouquinho desse pus com um suave, um cotonete, e uns fragmentos, depois que ele fere e seca, a gente tira esses fragmentos e manda para análise. Como eu te falei, só são 4 laboratórios no país que fazem isso. Por isso demora. Lembra do início da Covid? Também eram poucos laboratórios, demoravam bastante. Mas você colocou bem isso aí. Conforme a gente avança, por exemplo, nos que se ativa essas situações de núcleos de emergência, acelera, né, todo esse processo de busca aí por tecnologias. Então a gente conseguiu hoje fazer o teste rápido de Covid. A tendência é acontecer a mesma coisa com o pulmão. Mas hoje está com quanto tempo? Não tem um prazo, porque por causa da alta demanda. Olha só, o laboratório da Fiocruz do Rio de Janeiro está recebendo amostras de todo o Nordeste, né? O laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo, de todo São Paulo. O LACEN em São Paulo, de todo o norte do Brasil. E o LACEN de Minas Gerais, de todo o Sudeste e Sul. Aqui a Paraíba está aguardando o resultado desses 41. E, inclusive, alguns já vai com 14 dias, 10 dias aí. Né? Outra coisa importante, foi até bom colocar isso. Sabe que a gente fica pensando? Quando começarem a sair os resultados, começarem a sair todos de uma vez. Aí você imagina, um exemplo. Positivo, uns 5 de uma vez. Não tem nenhuma. De repente, a Paraíba tem 10 casos de avaliação. Aí é importante essa fala aqui, porque para a população não ficar com medo de achar, não, estourou o número de casos. Não é como Covid, uma transmissão tão explosiva. Esses casos que podem surgir em quantitativo maiores por conta da espera mesmo, né? Da análise e da forma que foi liberado. Perfeito. Eu queria falar sobre essa história da questão, se estigmatizou muito essa história da relação sexual, né? Isso. A pessoa pega com relação sexual e só se ela for desse jeito, daquele jeito e tal. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Perfeito. Pra gente tirar todas as dúvidas sobre isso. Rapidinho, um minutinho, e a gente volta aqui com o Dr. Fernando Chagas.